É uma enganação para poder dizer que nós estamos a julgar o Venâncio Mondlane e os seus manifestantes e agora também estamos a julgar a outra parte que matou. É uma enganação, um jogo de enganação. Bernardino Rafael não é mandante neste momento. Quem é o mandante principal? É o Filipe Jacinto Nunes. É ele que mandou matar. Há matéria para responsabilizar Bernardino Rafael? Há matéria aqui para responsabilizar? Não, ele tem uma contraparte, porque ele não pode cumprir ordens ilegais. Ele recebeu ordens ilegais do seu comandante-chefe, o Filipe Jacinto Nunes, para matar. E ele, como cidadão, que conhece de que a Constituição da República não admite a pena de morte, ele não devia ter aceito. Então, ele tem contraculpa. Não estamos a tirar aqui culpas do comandante-geral, do ex-comandante-geral, Bernardino Rafael, e nem estamos a tirar culpa do comandante da UIR, e nem estamos a tirar culpa dos comandantes provinciais. Todos eles estão culpados, mas, neste momento, a cabeça de todos eles é o Filipe Jacinto Nunes, o antigo presidente da República e comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. E devia ser ele, neste momento, a ser chamado. Há espaço para chamar o Nunes? Olha, se não chamarem Nunes, acabamos de ter a nossa justiça acabou. Não existe, não vamos falar da justiça no país. A não ser que aquilo que nós recomendamos, haja perdão para todos. Perdão para todos, não chamem mais Venâncio Mondlane para a PGR, retirem todos os presos que estão nas cadeias, segundo a última indicação, afinal de contas, já fala de 5.000 jovens que estão detidos neste momento nas cadeias. Então, para poder fechar esse assunto, é poder haver perdão de todos. Se quiserem continuar com o julgamento, então que julguem. Chame o antigo chefe, o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Jacinto Nunes, para ele responder e assim, inclusivamente, começar a pegar um por um os principais comandantes. Esses todos devem ser chamados também. Mas eu não sei se isso será benéfico para o país. Porque muita gente vai ter que encher as cadeias no meio de tudo isso. A melhor solução aqui seria de perdão a todos. E, em primeiro plano, retirar, libertar a todos os jovens que estão neste momento detidos nas cadeias. Que aqueles ali são a fonte de sobrevivência dos pais que estão neste momento na idade idosa, que o próprio governo, a ação social, não consegue sustentar aqueles idosos. E quem que estava a correr à busca do pão de um dia para o outro? São esses jovens que estão neste momento detidos nas cadeias. Infelizmente, os outros chorudos que fizeram maiores crimes também, aliás, não é maior, mas tirar a vida humana, tendo em conta que o nosso país decidiu dizer que o maior valor para nós é a vida. Então significa aqui que nas infraestruturas superam a vida. Agora, estamos a pegar aqueles que supostamente destruíram as infraestruturas, estamos a metê-los nas cadeias e deixamos esses que tiraram o maior nosso valor, que é a vida, aí a passear a sua classe. Não é justo. E é nesse contexto, desse barulho que nós temos estado a provocar, é que começam agora com esse jogo de entretenimento, esse jogo de enganação. É que não há aqui... Nós já fomos enganados nesse tipo de situações. Manuel Chang está preso. Será que nós acreditamos que Manuel Chang é que autorizou as dívidas ocultas aqui? Não se conhece efetivamente quem era o responsável máximo de Manuel Chang. Por que o responsável máximo de Manuel Chang não foi detido? E deteram apenas o Manuel Chang e sabemos de que quem era o chefe do governo. O chefe do governo é aquele que preside o Conselho de Ministros. É aquele que vê o desempenho de cada ministro. Será que o chefe do governo foi dado cabeçada, foi enganado para o país ser endividado de mais de 2.000 milhões de dólares que o país neste momento está a pagar, fazendo com que o país não tenha neste momento medicamentos nos hospitais? E essas pessoas que autorizaram isso, os mandantes, estão aí à solta. E é isso que se pretende fazer agora. Os mandantes das mais de 500 pessoas mortas, das mais de 5.000 jovens detidos nas cadeias, estão aí à solta. E agora estão a chamar Bernardino Rafael. Qualquer um. A PGR, não é?
Eu penso que deveria ser nos mesmos moldes, tratando-se uma situação de audição, não é? Tornou-se público que o antigo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique se faria presente. Então, nada obsta que também pudesse se fazer presente de forma aberta, não é? E que a mídia estivesse lá, claramente, em momentos em que a mídia devia, não é? Porque sabemos que também são processos jurídicos de legalidade. Há momentos em que a mídia não pode se fazer presente, como é o momento da própria audição. Aí sim se compreende, mas a própria presença não pode ser uma presença que se escoltada como tal, e então que cria uma sombra de dúvidas se realmente o cidadão Bernardino Rafael terá sido ouvido ou não. Isto traz uma sombra de dúvidas, não é? Para os moçambicanos. Faz sentido que se questione se realmente esteve lá ou não. Mas ok, então, estar lá ou não, eu acho que isto já não está em causa, já não é o que é mais importante. O que é mais importante aqui é sobre estas audições, o que nós esperamos, não é? Se realmente trata-se de um processo de audição que possa correr na sua normalidade, esperamos que este processo no final nos tragam claramente algumas informações referentes sobre qual será o destino, se este processo terá depois uma fase de criminalização, ou então passar para o julgamento, né? Digo, em sede do tribunal. A PGR agora, que a sua missão é a audição, depois claramente poderá deixar que a responsabilidade de um tribunal que tenha a competência de determinar se houve um crime ou não sobre as práticas. Então, voltando um bocado que o ilustre estava aqui a fazer menção, realmente o processo já vai atrasado, Massango. O processo já vai atrasado, porque nós todos sabemos que, tratando-se, como se alega, de um crime, e o crime, então, estes atos ocorreram em plena vista, não é? Não foi um crime que ocorreu de forma clandestina, não é? O crime cometido que se é referente à questão das mortes nas manifestações, essas mortes ocorriam à luz do dia, ou seja, de noite, e tem-se evidências, todos nós vimos, a mídia, as redes sociais passavam sobre vários casos de assassinatos dos cidadãos. Então, a questão que se pode colocar é a audição para investigar o quê? Falta alguma matéria? Esta aqui é a questão. Se é referente às mortes nas manifestações, não estamos a questionar. Falta alguma matéria? Eu acho que não falta nenhuma matéria para isto. Acho que há matéria suficiente para a criminalização. Claramente, se refere à questão das mortes nas manifestações, a não ser que o que nós víamos era simples montagens, ou então era uma espécie de trabalho de inteligência artificial que fazia aquelas imagens. Mas eu quero crer que não, porque também vimos famílias reais, não é? Famílias reais que apareciam ao público, reclamando os seus entes queridos. Então, a questão é esta: não faltou matérias para a criminalização. Tudo bem se agora a questão é a legalização deste processo e a oficialização deste processo. Então, mesmo assim já vai tarde, porque deveria ter sido feito muito antes, e era um crime que poderiam ser considerados em flagrante delito, porque os atores faziam, eram filmados. Vimos não poucas vezes agentes da polícia a dispararem contra manifestantes, a atirarem diretamente contra manifestantes. Então, são esses indivíduos que já deveriam estar presos, e agora, se fosse para a questão da criminalização, era sobre indivíduos já identificados e não indivíduos que devam ser investigados agora. Eu penso que este é um princípio que devemos
seguir, que é um princípio claramente lógico, não é? Sobre os factos, né? Um princípio que guia-se sobre os factos, aquilo que ocorreu e o que deveria ser feito agora. A PGR deveria, neste momento, estar a ouvir indivíduos já identificados, porque não faltou matéria para tal. É justo levar o Bernardino Rafael ou devia vir mais intervenientes fora Bernardino Rafael a serem ouvidos? Diz que a responsabilidade é individual. Qual seria a culpa de Bernardino Rafael neste caso? Claramente, se a PGR chama, eu quero acreditar que trata-se aqui a questão de quem terá dado as ordens. É neste sentido que se chamaria, neste caso, que seria o quem cometeu, como chama? Quem ordenou que aqueles atos fossem praticados. Não é verdade? Então, o praticante moral dos atos, mas volto a dizer, não faltou quem cometeu o crime, né? O crime material não faltou. Então, estariam também neste momento os agentes, não só como se diz, que não foram simplesmente os agentes da polícia que cometeram os tais crimes, já havia também cidadãos que foi contra a polícia, como se alega. Também não faltou evidências sobre isso, se realmente terá acontecido. Então, estaríamos neste momento, a PGR estaria neste momento a trabalhar com dados reais e com pessoas reais e não estar a investigar. Diria, se o comandante-geral da PRM é o ator moral deste processo, mas também existem aqueles que cometeram os tais crimes, né? Os praticantes. E estes praticantes também já deveriam ser identificados muito antes. Sim. Ok. Sim, é o seguinte, nós temos uma hierarquia nas forças de defesa e segurança. Não é? No topo temos o comandante em chefe das forças de defesa e segurança. Abaixo do comandante em chefe das forças de defesa e segurança, temos, neste caso, no ramo da PRM, temos o comandante-geral da PRM. E do lado das forças de defesa temos a questão do comandante das forças de defesa e segurança, do Estado-Maior-General. Neste caso, num primeiro momento, teríamos, depois de ter ocorrido aquele ato das matanças que assistíamos, o comandante em chefe das forças de defesa e segurança deveria logo a seguir se distanciar dos atos, elaborar um processo, mandar elaborar um processo contra o comandante-geral das forças, comandante-geral da PRM, neste caso. Tendo em conta que o comandante em chefe das forças de defesa e segurança, que é o Filipe Jacinto Nunes, na altura, que estava no topo, e o seu comandante-geral, que é, neste caso, o Bernardino Rafael, deixou que os agentes da PRM, particularmente os da UIRI, dentre outros, pudessem cometer esse crime. Obviamente que o comandante em chefe, que é Filipe Jesus, teria chamado o Bernardino Rafael para poder explicar-se dos atos. E, inclusivamente, teria se distanciado dos atos ocorridos. Mas não foi isso que aconteceu. Logo, induz-se que, tendo em conta que o comandante em chefe das forças de defesa não reagiu, manteve ainda o comandante-geral da PRM no ativo, apesar de ter cometido aquelas barbaridades, aquelas mortes. É aí onde nós estamos a dizer que, neste momento, quem deve ser chamado em primeira instância é o comandante em chefe das forças de defesa e segurança, que está lá no topo, acima do Bernardino Rafael. Sem com isso dizer que o Bernardino Rafael ele não possa também responder pelos seus atos. Mas ao proceder esse momento de chamar o Bernardino Rafael para lá, é a mesma situação que poderia ter acontecido. No topo das manifestações temos Venâncio Mondlane. Mas cá embaixo do Venâncio Mondlane, ele
chamava as pessoas para as manifestações. Mas aqui embaixo tínhamos os delegados provinciais, tínhamos outros membros que estavam a operacionalizar a condução dessas manifestações. Sendo assim, no lugar de chamar Venâncio Mondlane, se calhar também chamariam a esses delegados, por exemplo, do Podemos, porque na altura era o Podemos que estava a sustentar a candidatura de Venâncio Mondlane, e mesmo os próprios delegados do Podemos, igualmente, estavam a organizar as manifestações. Então, se a ideia é de começar de baixo para depois atacar em cima, então por que chamaram Venâncio Mondlane? Por que não podiam chamar também esses delegados do Podemos para que fossem responder e mais tarde atacar o topo? Mas neste caso estamos a ver que aqui nas manifestações, na razão das destruições, chamaram o topo que é Venâncio Mondlane.